Seja bem-vindo a mais um momento de paz e conexão com a Palavra de Deus. Hoje, prepare seu coração para uma jornada transformadora por ensinamentos que tocam a alma e guiam os seus passos. Vamos mergulhar em verdades profundas dos livros de João, Atos dos Apóstolos e Provérbios. Permita que a mensagem de amor de Jesus, o poder do Espírito Santo e a sabedoria milenar do Rei Salomão envolvam você, trazendo um descanso profundo, aliviando a ansiedade e preparando seu espírito para um sono tranquilo. Encontre um lugar confortável, respire fundo e permita que a presença de Deus preencha este momento. Sinta a paz em sua alma. João, capítulo 13. Ora antes da festa da Páscoa. Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, estando já o diabo tendo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o entregasse Jesus, sabendo que o Pai tudo entregara nas suas mãos, e que saíra de Deus e para Deus ia, levantou-se da ceia, e tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então chegou a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. E vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Pois se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado, maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, bem sei os que escolhi, mas para que se cumpra a Escritura: aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Na verdade vos digo que, se alguém receber o que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e testificou e disse: Na verdade vos digo que um de vós me há de entregar. Então os discípulos entre si se olhavam, duvidando de quem falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava assentado à mesa ao peito de Jesus. Simão Pedro, pois, fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem falava. Então ele, reclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque alguns cuidavam que, como Judas tinha a bolsa, Jesus lhe tinha dito: Compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como eu disse aos judeus: Para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás.
Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo antes que 3 vezes me negues. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai. E o Pai em mim crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, por que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente vos alegraríeis, porque eu disse: Vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, o creiais. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que, como o Pai me mandou, assim faço. Levantai-vos, vamos-nos daqui. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este,
de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isso vos mando, para que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não vier e lhes não falara, não teriam pecado, mas agora não têm desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece a mim, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora, viram e aborreceram tanto a mim como a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E também vós testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. João capítulo 16. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conhecem o Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo, do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que é isso que nos diz, um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer com isso, um pouco? Não sabemos o que diz. Jesus, porém, conheceu o que lhe queriam perguntar e disse-lhes, indagais entre vós acerca disso que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para parir, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de haver dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo gozo de haver um homem nascido ao mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo.
Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que, agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não necessitas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que vos haveis de dispersar cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João, capítulo 17. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai. Tu és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Acalme seu coração. As palavras de Jesus nesses capítulos são profundas e íntimas. Em João 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Que exemplo de serviço e humildade isso nos oferece! Como podemos praticar o amor servindo uns aos outros? Em João 14, Jesus diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Como essa declaração impacta sua fé e sua jornada? A promessa do Consolador e Espírito Santo traz segurança ao seu coração? João 15 nos fala da videira e das varas. Você se sente conectado a Jesus, a videira verdadeira? O que significa para você permanecer nele? Em João 16, Jesus prepara os discípulos para as aflições, mas conclui com: tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que força você extrai dessa vitória de Cristo sobre o mundo? A oração sacerdotal de João 17 é uma oração por unidade e santificação. Como você ora pela unidade da igreja e por sua própria santificação na verdade da palavra de Deus. Permita que a paz que Jesus deixou com seus discípulos encha seu próprio coração. João, capítulo 18. Tendo Jesus dito essas coisas, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o entregava,
também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a coorte e servidores dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus tudo o que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: Quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o entregava, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou, pois, a perguntar-lhes: Quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir a estes. Para que se cumprisse a palavra que dissera: Dos que me deste, nenhum perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Disse, pois, Jesus a Pedro: Mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servidores dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram e o levaram primeiramente a Anás, porquanto era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, e levou Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também um dos discípulos desse homem? Disse ele: Não sou. Estavam, pois, ali os servos e os servidores em pé, e tinham feito uma fogueira de brasas, porque fazia frio, e estavam se aquentando, e Pedro estava também com eles, aquentando-se. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que antes lhes disse. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo ele dito isso, um dos servidores que ali estava deu um tapa em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? E Anás o enviou manietado a Caifás, o sumo sacerdote. E Simão Pedro estava ali, e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és tu também um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás ao pretório, e era pela manhã. E não entraram no pretório, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te o entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, que dissera, indicando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, Pilatos a entrar no pretório, e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim, que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Dizendo isso, tornou a sair para os judeus e disse-lhes: Eu não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Não este, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. João capítulo 19. Então Pilatos tomou a Jesus e o açoitou.
E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e o vestiram com uma veste de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Quando, pois, os principais dos sacerdotes e os servidores o viram, clamaram, dizendo: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Levai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais temeu. E tornou a entrar no pretório e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti maior pecado tem. E desde então Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos essas palavras, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Os principais dos sacerdotes responderam: Não temos rei senão César. Então entregou-o a eles para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram a ele, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Havendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, não tinha costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas acalme seu coração. As palavras de Jesus nesses capítulos são profundas e íntimas. Em João 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Que exemplo de serviço e humildade isso nos oferece! Como podemos praticar o amor servindo uns aos outros? Em João 14, Jesus diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Como essa declaração impacta sua fé e sua jornada? A promessa do Consolador e Espírito Santo traz segurança ao seu coração? João 15 nos fala da videira e das varas. Você se sente conectado a Jesus, a videira verdadeira? O que significa para você permanecer nele? Em João 16, Jesus prepara os discípulos para as aflições, mas conclui com: Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que força você extrai dessa vitória de Cristo sobre o mundo? A oração sacerdotal de João 17 é uma oração por unidade e santificação. Como você ora pela unidade da igreja e por sua própria santificação na verdade da palavra de Deus. Permita que a paz que Jesus deixou com seus discípulos encha seu próprio coração. João, capítulo 18. Tendo Jesus dito essas coisas, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o entregava, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a coorte e servidores dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus tudo o que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: Quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus. E também outra escritura diz: Verão aquele que traspassaram. Depois disso,
José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente de noite tinha ido ter com Jesus, levando uns 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na sepultura, que havia um horto no lugar onde fora crucificado. E no horto, um sepulcro novo em que ninguém ainda havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus João. Capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu então, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que estivera sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. E estando ela chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos que vira o Senhor, e que ele lhe dissera essas coisas. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas cerradas, e pôs-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou, na presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João, capítulo 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael,
que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe não, e ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E Simão Pedro, como ouvira que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam longe da terra, senão quase 200 côvados, e arrastaram a rede com os peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me? Simão Pedro entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. E Pedro, virando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, o qual também na ceia se recostara no seu peito e dissera: Senhor, quem é que te há de entregar? Vendo, pois, Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo conteria os livros que se escrevessem. Amém. Agora, respire profundamente e sinta o peso e a glória dos eventos que acabamos de ler. João 18 e 19 nos mostram Jesus, o Rei, entregando-se voluntariamente à paixão e à cruz. O que a humildade e a dignidade de Jesus diante de seus acusadores e executores revelam sobre seu caráter e propósito. Como você se conecta com o sacrifício de Jesus? A ressurreição em João 20 é o ápice da fé cristã. A aparição a Maria Madalena, aos discípulos no cenáculo e a Tomé. O que significa para você que Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado? Você também pode exclamar: Senhor meu e Deus meu, em João 21. A restauração de Pedro e o chamado para apacenta os meus cordeiros. Como você entende o perdão e o reengajamento de Jesus com Pedro após sua negação? Há alguma área em sua vida que precisa de restauração e um novo chamado ao serviço? Permita que a magnitude do amor de Cristo, demonstrado em sua morte e ressurreição, e a sua graça restauradora, toque em seu coração. Atos, capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera.
aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do reino de Deus. E, estando com eles, mandou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isso, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, assim há de vir, como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Buzelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, era o número dos nomes juntos, de quase 120, disse: Varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que aquele campo foi chamado, na sua própria língua, Aceldama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entre nós entrou e saiu, começando desde o batismo de João, até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Atos, capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E estavam em Jerusalém judeus piedosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e nas partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam:
estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós o crucificastes e matastes, pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me-ás de alegria com a tua presença. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, esta ressurreição de Cristo prevenindo-a. Disse que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Em verdade, este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Respire profundamente e sinta a presença vibrante do Espírito Santo, que impulsionou a igreja primitiva. Atos 1 nos lembra da ascensão de Jesus e da promessa do Espírito Santo. Que significado a ascensão de Jesus tem para a sua esperança e para a sua fé no seu retorno? Em Atos 2, o dia de Pentecostes é um momento de poder e transformação. O que o derramamento do Espírito Santo significa para a sua vida hoje? Você anseia por uma manifestação mais plena do Espírito em você?
A pregação de Pedro leva à conversão de 3.000 pessoas. A mensagem do Evangelho, centrada na crucificação e ressurreição de Jesus, ainda tem o poder de compungir corações hoje? Como você pode ser uma testemunha eficaz, cheio do Espírito? Permita que o poder e a promessa do Espírito Santo preencham seu coração e renovem seu ânimo para servir a Deus. Provérbios, capítulo 1. Os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em conhecimento, e o instruído adquira sábios conselhos, para entender provérbios e parábolas, e as palavras dos sábios, e as suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não o consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão o inocente, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros, como os que descem à cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos. Encheremos as nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte entre nós. Teremos todos uma só bolsa, filho meu. Não andes no caminho com eles. Desvia o teu pé da sua vereda, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, é debalde que se estende a rede à vista de qualquer ave, e estes armam ciladas ao seu próprio sangue, e a si mesmos se espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que cobiça o lucro. Este tira a vida dos que o possuem. A sabedoria clama lá fora, nas ruas, levanta a sua voz nas praças. Nas esquinas movimentadas clama. Nas entradas das portas da cidade, profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necedade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos à minha repreensão. Eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Porquanto chamei e recusastes, estendi a minha mão e ninguém atendeu. Antes, rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei. Vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e a vossa ruína como uma tempestade, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão e não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente, e estará livre do temor do mal. Provérbios, capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se a buscares como a prata, e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham em sinceridade, para guardar as veredas do juízo e para preservar o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça e o juízo e a equidade e todas as boas veredas. Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for suave à tua alma, o conselho te guardará, o entendimento te protegerá, para te livrar do caminho do mal e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos tenebrosos, que se alegram de fazer mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e perversos, os seus caminhos, para te livrar da mulher estranha, da estrangeira, que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que entram nela não voltarão,
e não se apoderarão das veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Provérbios, capítulo 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enfasties da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Longura de dias há na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. É árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, sim deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, e guardará os teus pés de serem apanhados. Não detenhas o bem de quem o merece, estando na tua mão a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta, e amanhã te darei, tendo-o tu contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se nenhum mal te fez. Não tenhas inveja do homem violento, nem elejas nenhum de seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os retos está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Certamente, ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão a glória, mas os loucos carregam consigo a vergonha. Provérbios capítulo 4. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu fui filho de meu pai, tenro e único em companhia de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha as minhas palavras o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não a desampares e ela te guardará, ama-a e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta-a e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não alargues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Desvia-te dele e não passes por ele, aparta-te dele e passa. Porque não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem cair alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos
É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras direito diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Provérbios. Capítulo 5. Filho meu, atenta para a minha sabedoria. A minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Para que não ponderes a vereda da vida, as suas veredas são errantes e tu não as conheces. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te chegues à porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder, e os teus trabalhos não entrem na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim, quando a tua carne e o teu corpo se consumirem. E digas, como odiei a correção e o meu coração desprezou a repreensão, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos que me instruíam. Quase em todo o mal me achei no meio da congregação e da assembleia. Bebe água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora, e os ribeiros de águas pelas ruas. Sejam para ti só, e não para com os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amável e gazela graciosa, sejam os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por uma estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos de cada um estão diante dos olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. O ímpio será preso pelas suas iniquidades e retido pelas cordas do seu pecado. Ele morrerá porque sem disciplina, e pelos muitos desvarios da sua loucura se perderá. Provérbios, capítulo 6. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Faze, pois, isso agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu próximo. Vai, humilha-te e importuna o teu próximo. Não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem capitão, nem dominador, prepara no verão o seu pão, e na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando dormirás? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a cruzar as mãos para dormir? Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O homem mau, o homem iníquo, anda com a perversidade na boca, acena com os seus olhos, fala com os seus pés, faz sinais com os seus dedos. Perversidade há no seu coração. Sempre máquina mal anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e ata-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. E quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a lei, luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida.
para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua da estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um pedaço de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Porventura, tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. O ladrão, quando furtar para saciar a sua alma, tendo fome, é desprezado. E se for apanhado, pagará o tanto 7 vezes, dará toda a fazenda de sua casa. Assim, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará castigo e ignomínia, e nunca se apagará a sua afronta. Porque o ciúme é o furor do homem, pelo que não perdoará no dia da vingança. Não aceitará nenhum resgate, nem se contentará, ainda que multipliques os presentes. Provérbios, capítulo 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e entesoura contigo os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os a teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parente, para que te guardem da mulher estranha, da estrangeira que lisonjeia com suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhei, e vi entre os simples, descobri entre os jovens um moço falto de entendimento, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da casa dela, à tarde, ao declinar do dia, na escuridão e na tenebrosa noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e com astúcia de coração. Alvoroçadora e contenciosa é, não param em casa os seus pés. Ora está na rua, ora nas praças, e espreita a cada esquina. Pegou dele e beijou-o, e com descaramento lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama de colchas, de tapeçarias de várias cores, do linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, embriaguemo-nos de amores até pela manhã. Deleitemo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Levou consigo a bolsa do dinheiro. Só por ocasião da lua cheia voltará para casa. Seduziu-o com a multidão das suas palavras e o persuadiu com os muitos lisonjos dos seus lábios. Logo a segue ele, como o boi que vai à matança e como o louco ao castigo do tronco, até que uma flecha lhe traspasse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que é para a sua vida. Agora, pois, filhos, ouvi-me, e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não te inclines para as suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitos os fortes que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para o inferno, que desce para as câmaras da morte. Provérbios, capítulo 8. Não clama, porventura, a sabedoria, e a inteligência não levanta a sua voz? No cume das alturas, ao pé do caminho, nas encruzilhadas das veredas, se põe. Da banda das portas à entrada da cidade, a entrada das portas está clamando. A vós, homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a retidão, porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. Todas as palavras da minha boca são justas, e nelas não há nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata e o conhecimento antes do ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e tudo o que pode desejar não se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes, e os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Riquezas e honra estão comigo, bens duradouros e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado.
e as minhas renda do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam e encha os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade, fui ungida desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando dava ao mar o seu limite, para que as águas não trespassassem o seu mandamento. Quando compunha os fundamentos da terra, então, eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo, e as minhas delícias estavam com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção e sede sábios, e não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me ouve, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque aquele que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios capítulo 9. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, já preparou a sua carne, já misturou o seu vinho e já pôs a sua mesa. Já enviou as suas criadas e sobre as alturas da cidade clama: quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai o simples e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que repreende o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em conhecimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, para ti mesmo o serás, e se fores escarnecedor, tu só o sofrerás. A mulher louca é ruidosa, é simples e nada sabe. Assenta-se às portas da sua casa, e numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que vão pelo caminho e endireitam as suas veredas. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces e o pão tomado às escondidas é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos, e os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbios, capítulo 10, os provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas rechaça a avidez dos ímpios. A mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios encobre a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco palrador será derrubado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos causa dores, e o louco palrador será derrubado. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios encobre a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do tolo é uma ruína que se aproxima. Os bens do rico são a sua cidade forte, mas a pobreza dos pobres é a sua destruição. A obra do justo conduz à vida, e a renda do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é guardar a instrução, mas o que deixa a repreensão erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que refreia os seus lábios é prudente. A língua do justo é prata escolhida, o coração dos ímpios é de pouco valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Para o tolo, é como um folgar o praticar a maldade, mas a sabedoria é para o homem de entendimento. Aquilo que o ímpio teme sobrevir-lhe-á, mas o desejo dos justos será concedido.
Como passa a tempestade, assim já não existe o ímpio, mas o justo tem fundamento perpétuo. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Agora, tome um momento para refletir sobre as pérolas de sabedoria que acabamos de ler. Provérbios 1 começa com: o temor do Senhor é o princípio da ciência. O que significa temer ao Senhor para você em seu dia a dia? Como isso influencia suas escolhas? Os capítulos nos alertam sobre as tentações da má companhia, da preguiça e da imoralidade. Há alguma dessas áreas em sua vida que precisa de mais atenção e discernimento? A sabedoria é personificada como alguém que clama nas ruas, oferecendo vida. Você está atento à voz da sabedoria em sua vida ou a está ignorando? O contraste entre o sábio e o tolo é constante. Que características do sábio você deseja cultivar e quais do tolo você quer evitar? Permita que a sabedoria divina ilumine seu entendimento e o guie em seus caminhos, trazendo paz e segurança. Provérbios capítulo 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para si, sim, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração. O tal certamente não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade, a iniquidade é expiada. E pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que estejam em paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor endireita os seus passos. Nos lábios do rei está a sentença divina, a sua boca não transgredirá no juízo. Peso e balança justos são do Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Abominação é para os reis o praticar iniquidade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. Na ira do rei está a morte, mas o homem sábio a aplacará. Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o ensino achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumenta o saber. O entendimento é uma fonte de vida para aqueles que o possuem, mas a instrução dos tolos é loucura. O coração do sábio faz sábia a sua boca, e aumenta o ensino dos seus lábios. Palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A alma do que trabalha, trabalha para si, porque a sua boca o constrange. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como um fogo ardente. O homem perverso levanta contendas, e o difamador aparta os maiores amigos. O homem violento persuade o seu próximo e guia-o por caminho que não é bom. O que fecha os seus olhos para maquinar enganos, e o que morde os lábios efetuando o mal, já o fez. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede todo o juízo. Provérbios capítulo 17. Melhor é um bocado seco, e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias, e com elas a contenda. O servo prudente dominará sobre o filho que envergonha, e entre os irmãos herdará a parte. O crisol é para a prata,
e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre afronta ao seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Ao tolo não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O presente é, aos olhos dos que o recebem, como uma pedra preciosa. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. Na verdade, o rebelde busca só o mal, pelo que um mensageiro cruel se irá contra ele. Melhor é encontrar uma ursa roubada dos seus filhos do que um tolo na sua loucura. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. O que justifica o ímpio e o que condena o justo abomináveis são para o Senhor tanto um como o outro. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento dá a mão e fica por fiador diante do seu amigo. O que ama a contenda ama a transgressão. O que levanta a sua porta busca a sua ruína. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. O ímpio aceita presente em secreto para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do prudente, mas os olhos do tolo andam pelas extremidades da terra. O filho insensato é a tristeza de seu pai, e a amargura daquela que o deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem ferir os nobres por causa da retidão. O que retém as suas palavras possui o conhecimento, e o de espírito sereno é homem de inteligência. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios por entendido. Provérbios, capítulo 18. Pelo seu desejo, o que se aparta busca, ele rompe contra toda a verdadeira sabedoria. O tolo não tem prazer na inteligência, mas em que o seu coração se manifeste. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com o desonroso a afronta. As palavras da boca do homem são como águas profundas. A fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derribar o justo em juízo. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como manjares gulosos que descem ao mais íntimo do ventre. O que é remisso na sua obra é irmão do destruidor. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em segurança. Os bens do rico são a sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. Antes da ruína, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. O que responde antes de ouvir é loucura e desonra. O espírito do homem o sustenta na sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. O que pleiteia primeiro a sua causa parece justo, mas vem o seu próximo e o examina. A sorte faz cessar os litígios e decide entre os poderosos. Um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se encherá o seu ventre, com o produto dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que encontra uma esposa encontra o bem e alcança a benevolência do Senhor. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza. O homem que tem muitos amigos pode ir à ruína, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios, capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Também não é bom que a alma esteja sem conhecimento, e o que se apressa com seus pés erra. A estultícia do homem perverte o seu caminho, e o seu coração se irrita contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas do pobre o seu vizinho se aparta. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes.
Todos os irmãos do pobre o aborrecem. Quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, mas eles já se foram. O que adquire a inteligência ama a sua alma. O que guarda o entendimento achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras perecerá. Não convém ao tolo a delicadeza, nem ao servo dominar sobre os príncipes. A prudência do homem detém a sua ira, e a sua glória é passar por cima da transgressão. Como o rugido do leão é a ira do rei, mas a sua benevolência é como o orvalho sobre a erva. O filho insensato é a calamidade de seu pai, e as contendas da mulher são como goteira contínua. Casa e fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma remissa padecerá fome. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alces a tua alma. Homem de grande ira sofrerá o dano, porque se o livrares ainda terá de fazer de novo. Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O desejo do homem é a sua benignidade, e o pobre é melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. O preguiçoso esconde a sua mão no prato, e nem sequer a boca a fará voltar. Açoita o escarnecedor, e o simples se fará avisado. Repreende ao entendido, e aprenderá conhecimento. O que aflige a seu pai ou que enxota a sua mãe, é filho que envergonha e desonra. Cessa, filho meu, de ouvir a instrução que te desvia das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial zomba da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Provérbios, capítulo 20. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que nela erra não é sábio. Como o rugido do leão é o terror do rei. O que o provoca a ira peca contra a sua própria alma. Honra é para o homem o desviar-se da contenda, mas todo tolo se envolverá nela. Por causa do frio, o preguiçoso não lavrará. Pelo que na cega pedirá e não terá. Como águas profundas, é o conselho no coração do homem, mas o homem de entendimento o tirará para fora. Muitos homens se dizem benignos, mas um homem fiel, quem o achará? O justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. O rei que se assenta no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Pesos diferentes e medidas diferentes, ambos são abomináveis ao Senhor. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e se é reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor fez a ambos. Não ames o sono, para que não empobreças, abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador. Mas apartando-se então se gloria. Há ouro e muita rubis, mas os lábios do conhecimento são joia muito mais preciosa. Toma a veste daquele que fica por fiador do estranho, e por penhor, a daquele que se obriga por uma mulher estranha. O pão de engano é doce ao homem, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Os planos com conselho se estabelecem, por isso com sábios conselhos faze a guerra. O que anda mexericando revela o segredo, pelo que não te entremetas com o lisonjeiro. O que amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada em negras trevas. A herança adquirida no princípio apressadamente no seu fim não será abençoada. Não digas, pagarei o mal, espera no Senhor, e ele te livrará. Abominação são para o Senhor pesos diferentes, e balanças enganosas não são boas. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Laço é para o homem engolir o que é santo, e depois de fazer voto ponderar. O rei sábio dissipa os ímpios, e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. A misericórdia e a verdade guardam o rei, e com benignidade sustenta o seu trono. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as cãs. Os vergões das feridas são a purificação do mal, e as chagas as mais íntimas partes do ventre. Provérbios,
Capítulo 21. Como ribeiros de águas. Assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor pesa os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração soberbo, e a lavoura dos ímpios é pecado. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, mas os de todo apressado tão somente para a pobreza. Adquirir tesouros com língua falsa é vaidade que passa e é buscar a morte. A rapina dos ímpios os destruirá, porquanto eles recusam praticar o juízo. O caminho do homem perverso é todo tortuoso, mas a obra do puro é reta. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. A alma do ímpio deseja o mal. O seu próximo não encontra favor nos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se faz sábio. E quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera a casa do ímpio e a joga na ruína. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O presente dado em segredo abranda a ira, e a dádiva no regaço desvia o furor forte. Alegrar-se na justiça é deleite para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. O que ama os prazeres será homem necessitado. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O ímpio serve de resgate para o justo, e o prevaricador para os retos. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o tolo o devora. O que segue a justiça e a benignidade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos poderosos e derruba a força em que confiavam. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma de angústias. O soberbo e arrogante zombador é o seu nome. Ele age com soberba e insolência. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Há quem cobre de cobiça todo o dia, mas o justo dá e não retém. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com má intenção. A testemunha falsa perecerá, mas o homem que ouve falará para sempre. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto ele dirige o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios capítulo 22. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas e a boa fama, mais do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram. A ambos os fez o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma afasta-se deles. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia iniquidade cegará males, e a vara da sua indignação se acabará. O que é de bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e a contenda se irá e cessarão as brigas e a vergonha. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá o rei por seu amigo. Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas ele transtorna as palavras do prevaricador. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá cairá nela. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. O que oprime o pobre para aumentar o seu próprio lucro, ou dá ao rico, para que empobreça, certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque te será agradável se as guardares no teu coração e as tiveres todas à flor dos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, hoje te faço saber a ti também. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e do conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras da verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Não roubes ao pobre, porque é pobre. Nem oprimas o aflito na porta, porque o Senhor pleiteará a sua causa e roubará a alma aos que os roubam. Não te ajuntes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e encontres um laço para a tua alma.
Não estejas entre os que dão fiança e entre os que ficam por fiadores de dívidas, para que, se não tiveres com que pagar, te não tirem a tua cama de debaixo de ti. Não removas os limites antigos que teus pais fizeram. Vês um homem diligente na sua obra? Perante reis ele assistirá. Não assistirá perante homens de baixa condição. Tome um momento para refletir sobre a sabedoria desses provérbios. Provérbios diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor endireita os seus passos. Como você vê essa verdade em sua própria vida? Isso traz paz ou ansiedade? A importância da humildade. A soberba precede a ruína, e da moderação na fala é destacada repetidamente. Quais provérbios sobre a língua ressoam mais com você? Sobre as relações, há conselhos sobre amizade, riqueza e pobreza. Como esses ensinamentos moldam sua visão sobre suas interações e seu papel na sociedade? Permita que a sabedoria de Deus continue a moldar seu coração e suas escolhas, conduzindo você à vida e à honra. Provérbios, capítulo 31. Palavras do rei Lemuel. A profecia que lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu? E que te direi, filho do meu ventre? E que te direi, filho dos meus votos? Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargosos de espírito, para que bebam, e se esqueçam da sua pobreza e da sua miséria não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mudo, a favor do direito de todos os desamparados. Abre a tua boca, julga retamente e defende a causa do pobre e do necessitado. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma recompensa faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante. De longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que a sua mercadoria é boa, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso, e as suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre, e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlate. Faz para si tapeçarias, de linho fino e de púrpura é a sua veste. O seu marido é conhecido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho e vende-os, e cinge os mercadores com cintas. A força e a glória são os seus vestidos, e ri-se do tempo futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Pois seus filhos levantam-se e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas excedes. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e que as suas próprias obras a louvem nas portas. Agora, termine sua meditação no livro de Provérbios. O início do capítulo 31 traz conselhos a um rei sobre justiça, sobriedade e defesa dos desamparados. Como esses princípios se aplicam à liderança hoje, seja em casa, no trabalho ou na comunidade? A descrição da mulher virtuosa é um modelo de diligência, sabedoria, bondade e temor ao Senhor. Quais qualidades dela você mais admira? Como você pode incorporar essas virtudes em sua própria vida, independentemente do gênero? A conclusão: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O que essa afirmação final significa para você sobre o verdadeiro valor e a prioridade na vida? Permita que essa passagem inspire você a buscar uma vida de virtude e propósito, honrando a Deus em tudo o que faz. Agora, finalize este bloco de provérbios com uma reflexão sobre a sabedoria aplicada à vida e ao caráter. O rei Lemuel é instruído sobre a temperança e a justiça. Como você aplica esses princípios em suas responsabilidades, seja em casa, no trabalho ou na comunidade? O elogio à mulher virtuosa descreve um caráter multifacetado de diligência,
sabedoria, bondade e temor ao Senhor. Quais dessas qualidades você admira mais? Como essas virtudes podem ser aplicadas por homens e mulheres em qualquer contexto? Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O que essa afirmação revela sobre os valores duradouros em contraste com os transitórios? Permita que esta última porção da sabedoria de Provérbios inspire você a buscar uma vida de caráter, integridade e temor a Deus. Nossa jornada pelos capítulos de João, Atos e Provérbios nos levou por paisagens espirituais riquíssimas. Em João, testemunhamos o amor sacrificial de Jesus em seus últimos momentos com os discípulos, sua oração sacerdotal pela unidade, sua paixão, morte e a gloriosa ressurreição. A mensagem central é o amor incondicional de Jesus e a promessa de vida eterna para aqueles que creem nele. Ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, e nos chamou a permanecer nele como a videira verdadeira. Em Atos, vimos a promessa do Espírito Santo se cumprir em Pentecostes, capacitando os discípulos a serem testemunhas poderosas e iniciando a igreja com uma efusão de poder e unidade. É um lembrete do poder transformador do Espírito e do chamado a levar o Evangelho até os confins da terra. Em Provérbios, fomos agraciados com uma vasta coleção de sabedoria prática para a vida diária. Desde o temor do Senhor como o princípio de todo o conhecimento, até conselhos sobre a língua, o trabalho, as amizades, a justiça e a disciplina, Provérbios nos guia para uma vida de integridade, discernimento e bênçãos. Ele nos alerta contra a preguiça, a impiedade, a soberba e a imoralidade e nos exalta a buscar a sabedoria acima de tudo. Juntos, esses livros nos ensinam sobre a importância do amor, João, do poder do Espírito, Atos, e da aplicação prática da fé, Provérbios. Eles nos convidam a viver uma vida que glorifica a Deus, amar ao próximo, ser testemunhas de Cristo e caminhar em sabedoria em